Graças a Deus. Nós vamos dar início ao nosso culto nesta noite, adorando ao Senhor, juntamente com a nossa orquestra. 396. Isso. 396. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Certo? Como saiu 397, eu derramei. Vamos lá, firma aí. Não tem pra moer no fundo. Vamos lá. Pode ir? 3, 4. Muito alegre o nosso sentimento, algo mais que todo pensamento, glorioso é seu sublime tempo, é o amor de Deus, Senhor.
afirmação toda. Eu aprendi de outro jeito, né? Eu canto assim, pega de comigo. Muito além do nosso entendimento, alto mais que todo pensamento, glorioso em seu sublime intento, é o amor de Deus sem par. Grande amor, amor de Deus. Aí ficou diferente, né? Depois nós vamos ensaiar, vai dar certo. Bom, muito bonito. 46. A gente aprende errado, mas depois não tem jeito, cara. Depois coloca o trem em cima, não funciona, sabe? Aí não muda, né? Quanto? 46. 46. Glória a Jesus. 46. Glória a Deus. Mais um. 224. 224. 224. Glória a Jesus. Vê se estiver certo aí. Glória a Deus. 224. É o tempo de cegar.
alega poucos dias são que restam para o céu. Entra no labor, vem os campos brancos da pescana, aguardando os braços que eles cegarão. Desperta, faz o trono e alerta quem as mãos respondereis minha vida, Senhor. Olha que a seara gloriosa nascerá. Jovem, desperta, faz pronto e alega poucos dias são que restam para o céu. Obedeça já, vem os campos brancos da cristã, aguardando os braços que nos cegarão. Jovem, desperta, faz o trono e alerta quem das mãos respondereis minha vida, Senhor. Olha que a seara gloriosa será. Jovem, desperta, faz pronto e alerta poucos dias são que restam para o Senhor. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. Quero cumprimentar a todos, para o Senhor. Graças a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Oséias está depois de Daniel e antes de Joel. Então, abra sua Bíblia nesse livro e vamos ler o capítulo de número 14. Capítulo 14 de Oséias. Vamos fazer a leitura participativa. Graças a Deus. Depois estaremos orando por alguns instantes. Oséias capítulo 14, são apenas 9 versículos. Estaremos lendo os 9 versículos deste capítulo. Depois de Daniel e antes de Joel. Perto de nós, às vezes, são livros, falar salmos e mais fácil. A pessoa bem mais. A palavra de Deus diz assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Não nos salvará a Síria, não iremos montados em cavalos, e a obra das nossas mãos não diremos mais. Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua proteção, eu procurarei te salvarei, porque a minha está guardando deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e espalhará suas raízes como o Líbano. Receber-se-ão os seus ramos, e a sua glória será o seu odor como cedro do Líbano. Voltarão os que se assentarem à sua sombra, serão vivificados como o trigo e florescerá como a vide, e a sua memória será como o vinho do Líbano.
Quem é sábio para que entenda essas coisas, prudente para que as saiba, porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Vamos dobrar os joelhos, irmãos, e vamos orar a Deus por alguns minutos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai de Salvador Jesus Cristo, o Senhor que conhece as nossas vidas, nossos corações, o Senhor conhece as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras, os nossos pensamentos. Nesta noite, meu Deus, em que estamos aqui reunidos, com o objetivo de guardar todo mundo, a tua palavra, já louvamos o teu nome, Pai. E não existe outra finalidade, não existe outra razão que nós estamos aqui, Senhor. É para estar aprendendo, louvando, buscando o Senhor. Pai, o Senhor conhece todas as coisas. E o Senhor sabe, Pai. E eu sei que tens desejos sinceros, muitos dos teus servos que estão em Deus, que estão desejosos de conhecer um pouco mais do Senhor, de aprender um pouco mais da tua palavra, Senhor, de conhecer a tua vontade, a tua direção, a tua orientação, Pai. Eu sei que muitos corações aqui desejosos, Pai, que o Senhor fale tem buscado o Senhor. O objetivo da nossa reunião é exatamente esse, meu Deus. Eu te peço, ouça a súplica dos teus filhos, dos teus servos, daqueles que com sinceridade nessa noite estão buscando o Senhor. Está aqui com os joelhos dobrados, humildemente, Pai, procurando aprender a tua palavra, essa palavra que nos orienta, é a luz, é o nosso norte, que nos orienta, meu Deus. Tem misericórdia de cada um de nós nessa noite. Venha revelar-nos a tua vontade, meu Deus. Pai, esta palavra é que nos orienta, pela arte de Teu Espírito, Deus, Teu Espírito usa essa palavra, falar em muitas vidas, corações e nossa vida. Meu Deus, Pai Santo, tira de cada um de nós, meu Pai, às vezes os nossos caminhos, os nossos próprios caminhos. Quantas vezes tem pedido a palavra com mais profundidade, com mais efeito sobre as nossas vidas. Tira esses caminhos, quebra esses laços, essas barreiras, que muitas vezes o inimigo não tem cuidado, mas nesta noite, com toda a noite, nós estamos aqui. A nossa dependência do Pai, nós somos mesmos irmãos. Nós temos simplesmente capacidade de estar mais um dia olhando para o meu próprio conhecimento, para a minha capacidade. Mas eu quero buscar o Senhor, eu quero o Senhor, eu quero o Senhor. Eu sei que eu dependo do Senhor, eu sei que o Senhor tem capacidade de falar com o teu igreja, não olhando, Deus, para as nossas limitações, mas eu creio que alguém com necessidade do teu, necessidade de estar convivendo com o Senhor,
necessidade está distanciando os caminhos pecados, e entrando no centro do Pai. Nós temos que ouvir, nós misericórdia de Israel, meu Deus. Como o Senhor mudou, meu Pai, a direção daquele povo. Quantas vezes, meu Deus, quando eles desejaram, o Senhor trabalhou, o Senhor operou ali. E hoje nós estamos aqui, somos o teu povo. Eu sei que o Senhor nos deixa nos desenvolver. Mas a tua promessa a tua promessa nos guarda. Isso é lei. Os filhos, os servos, eu encontro com esta hora. Te apresento a na escola comportamentos funcionários, comportamento, Senhor, do povo, graça, comportamento de crianças, aqueles que estão vivendo profissão fora, aqueles que trabalham nas organizações do Deus, aqueles que servem, aqueles que estão trabalhando na construção, trabalho das irmãs, trabalho da assistência social, trabalho da oração das irmãs, trabalho da mocidade de Deus. Pai, esses trabalhos, esses departamentos que formam a Deus, abençoe, Senhor, cada rei, cada caminho, esses membros em forma de corpo, Pai, da cabeça do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a obedecer as ordens do Senhor, a orientação do Senhor. Eu sei que quando há uma harmonia, assim, isso, meu Deus, abençoe os trabalhos aqui da semana, a formação da vida, os trabalhos de ensaio, reuniões juntos familiares aqui na sexta-feira, a nossa consagração dos obreiros do sábado, da finalidade que está orando, buscando o Senhor, consagrando ao Senhor um dia, meu Deus, Senhor, que nos dá tanto, meu Pai, nós desejamos essa caminho, Senhor, com o Senhor, buscando a tua face, buscando a tua presença, não é simplesmente buscando as bênçãos, mas é buscando o Senhor que encontra as bênçãos. Abençoe, meu Deus, a reunião dos pessoas da vida, abençoe a escola do comunitário, meu Deus. Abençoe o Pai da Santa Ceia, meu Deus, aquele comunhão, onde a igreja comunhão, meu Deus, que está participando da ceia do Senhor, o corpo do sangue, meu Deus. Pai, nós não buscamos, nós estamos buscando, meu Pai, êxito, posição, nós estamos buscando
reino, meu Deus, o teu reino, é o crescimento do teu reino, meu Deus, é o crescimento do domínio do Senhor sobre o povo, sobre o povo, é a salvação das almas, é a libertação das vidas. Quantas vezes o inimigo tem levantado, meu Pai, mas nós estamos confiando ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor vai operar, o Senhor vai direcionar, meu Pai, o Senhor vai abençoar, o Senhor vai dirigir esse povo. Não nos deixe sair da proteção do seu braço, meu Pai. Não nos deixe desviar da tua vontade, nem para a esquerda, nem para a direita, mas ajuda-nos nessa caminhada, meu Deus. Olhando para os altos, não nos deixe perder de vista esse alto, ou pensando de volta, nós estamos em crescimento no reino. Aí o Senhor sabe, o Senhor conhece a nossa condição, o Senhor conhece o desejo da nossa alma. Eu quero estar atento a Deus exatamente para isso. O amor, o carinho derramado, isso aí mesmo. Então, nós devemos compreender que o Espírito Santo, ele age, ele faz na nossa vida. Graças a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Irmãos, nós queremos fazer aqui as apresentações e queremos apresentar aqui os irmãos, amigos que nos visitam. Primeiramente, eu quero procurar se temos alguém no nosso campo. Vamos estar procurando. Tem alguém aqui nessa noite? Nosso campo, participando conosco. Se não temos, né? De outros campos, eu quero pedir que se coloque em pé os irmãos de outros campos, se temos aqui nessa noite. Também não temos. Pessoas que ainda não são evangélicas, temos alguém? Também não temos, que é a família mesmo, né? Eu quero apresentar a Alcícia, a Alcícia, a esposa, está aí. Quero apresentar o João Leandro, que eu vi entrando ali. O Leandro de pé, uma alegria muito grande, a Clara, e muito feliz de vocês aqui hoje. Leandro Júnior, né? Está ali, peraí. Aí está aqui. Sinto falta de você tocar na orquestra, Leandro. Você tocar na orquestra. Tá? Isso aí. Graças a Deus. Então, vamos receber como bem-vindo? São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Deus abençoe. Sinceramente, estamos felizes com a participação de vocês. Irmãos, eu quero apresentar rapidamente. Eu sempre tenho feito a apresentação dos pontos. Faço isso mais para os irmãos estar vendo os irmãos que vêm, que estão voltando. Mas eu quero pedir o Reginaldo, e todos os irmãos ali da Bibliodete, irmãos. Aí, graças a Deus. Deus abençoe. E quero apresentar a Alto Refúgio, todos os irmãos lá do Alto Refúgio, fiquem de pé. Graças a Deus também. Deus abençoe. Pastor Alceu, os irmãos ali do Conjunto de Eternidade.
todos os irmãos aí. Deus abençoe. O Antônio Tereza e os irmãos lá do Mora da Nova, né? De pé, todos os irmãos que estão aí. Graças a Deus. E ali no setor comercial, continuam aí, todos os irmãos do setor comercial, de pé. Aí, bem rápido, mas dá para vocês verem, né? Os irmãos também. Deus abençoe. Com o Wagner e os irmãos lá do Parque Alvorada, aqui de pé. Graças a Deus. Deus abençoe. O Wagner e os irmãos lá do setor Veredas, de pé, os irmãos. Deus abençoe. Vamos receber como bem-vindo. São bem-vindos em nome de Jesus. Graças a Deus. Irmãos, nós lemos aqui nesta noite o último capítulo do livro de Oséias. Eu tenho lido esse livro de Oséias e quero deixar uma palavra aqui exatamente sobre ele. Abra sua Bíblia no livro de Oséias. Pode permanecer com ela aberta nesse livro. É um livro que não é fácil de fácil entendimento, porque ele inicia com uma ordem de Deus para Oséias, uma ordem bem estranha, né? Deus manda a palavra do Senhor, que foi dita a Oséias, filho de Eli, nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias diz: pois o Senhor a Oséias, vais como uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E aí, nesse capítulo 1, 2, 3, a Bíblia fala sobre o casamento, família de Oséias. E é estranho Deus mandar um profeta tomar uma mulher de prostituição e com ela gerar filhos, que, pelo que a Bíblia fala, ela conseguiu 3 filhos, teve 3 filhos, e esses 3 filhos, o primeiro dá para entender que era Oséias mesmo, os outros, né, dá para perceber isso. Então, é um livro que não é fácil, mas ele deixa algumas lições muito importantes, como toda a Bíblia nos traz lições grandes, tremendas. Existem alguns teólogos que entendem que esse livro de Oséias, esse casamento de Oséias, é algo figurado. Tem outros que entendem que ele é literal, mas Deus fez com que Oséias casasse com uma mulher pura e posteriormente ela tornou-se uma prostituta. Depois, aí tem um outro grupo que entende que aquilo tudo é literal. Esse casamento é literal. Deus mandou ele para uma mulher de prostituição, que possivelmente ela já vivia, tendo esse entendimento, já vivia na prostituição, casou com ela, ela não mudou a sua vida, continuou prostituindo, teve esses filhos, voltou com os namorados, e posteriormente Deus manda Oséias amar essa mulher de novo. Mas interessante, irmãos, é que este casamento, ele está fazendo uma lição. No final, eu quero falar um pouquinho aqui sobre, às vezes, o preço que um profeta paga para cumprir os desígnios, a vontade de Deus. Mas Deus, tudo tem na Bíblia, está está nos ensinando. São ensinos. A palavra de Deus nos ensina. E nesse casamento, Deus queria ensinar não simplesmente com palavras, mas Deus queria ensinar, trazer ali uma lição para Israel com relação ao relacionamento entre Oséias e sua esposa, Deus e Israel. Porque Israel prostituiu, adulterou, saiu da presença de Deus, e no final Deus ama Israel como? Nós lemos aqui nesse último capítulo.
exortação ao arrependimento, mas Deus exorta ao arrependimento e volta a amar, volta a ser o povo de Deus. Mas eu quero mostrar aqui nessa noite, uma palavra, não pretendo ser muito extenso, mas eu quero mostrar que uma sequência dentro do livro de Oséias de pecados e que a coisa foi graduando, foi aumentando. Isso nos ensina uma lição muito interessante, porque na realidade, quando alguém cai, quando alguém chega a cair, isso porque na realidade o livro de Oséias, o livro está lá no Velho Testamento, mas o ensino, a mensagem, ela é muito atual. Vocês podem observar que a gente pode entender aqui que ela é muito atual. Ela é uma mensagem para hoje, para aquela época, claro, mas também para hoje. Vocês vão observar que essa sequência na queda de Israel é uma sequência que a gente vê hoje acontecer na igreja. E eu acho que a gente precisa aprender, porque eu lembro de uma revista de escola bíblica dominical que nós estudamos, isso falava sobre aprendendo com os erros e acertos de outros, de outras pessoas. Então a gente tem que aprender, tirar lições na vida de igrejas, de nações, no sentido individual de pessoas, para nós aplicar a nossa vida e estar aprendendo. Quando a gente aprende com os outros, às vezes não é preciso de aprender, às vezes com os nossos, sofrendo às vezes consequências. Eu lembro daquela leitura da ceia, a Bíblia diz que se nós nos julgássemos por nós mesmos, nós não seríamos julgados. Então, quando nós julgamos, nós precisamos aprender. E quando nós aprendemos, a Bíblia diz que aí nós não somos julgados. Quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, nós somos repreendidos para quê? Para não sermos condenados com o mundo. Ali nos faz entender claramente que se nós, às vezes, tivéssemos tomado uma decisão, ou às vezes, se tomarmos uma decisão, olhando os ensinamentos da palavra, às vezes nós não vamos sofrer algumas consequências. E às vezes nós sofremos consequências, Deus nos ensinando, é o amor de Deus. Irmãos, quantas vezes eu tenho passado por algumas lutas que às vezes que eu considero grande para mim, dentro da minha ótica, da minha visão, das minhas limitações, são coisas que praticamente eu não consigo, eu não dou conta de ultrapassar. Agora, quando eu chego na frente e eu olho para trás, eu falo assim, graças a Deus que eu passei por ali, porque eu aprendi. Foi Deus nos ensinando. As nossas lutas, se nós tivermos tirar proveito delas, elas não estão acontecendo, ou não acontecem, ou não nos leva à destruição, mas ela nos ensina. Nós saímos fortalecidos. Às vezes o diabo coloca algum empecilho na nossa vida. Quando nós vencemos, se ele vencer com a vitória, é uma grande derrota na vida dele, né? Porque nós saímos do outro lado mais fortalecidos. Deus nos fortalece. É interessante observarmos isso. Mas vamos tentar aprender aqui com Oséias, nesse livro de Oséias. Por exemplo, no capítulo 4, versículo 6, a Bíblia fala assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecesses da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui vocês observem que há uma orientação, uma palavra. O meu povo foi destruído porque faltou conhecimento. Então, o primeiro ponto foi uma falta de conhecimento. Se a gente sequenciar essa leitura, chega aqui no versículo 11, por exemplo. A minha Bíblia, que eu estou com ela aberta aqui, é uma Bíblia corrigida, mas se for uma Bíblia atualizada, ela vai mudar a linguagem um pouquinho.
vai nos ajudar. Aqui a corrigida fala assim: a incontinência e o vinho e o moço tiram a inteligência. Quer dizer, quando falta conhecimento, qual que é o fator para que alguém adquire conhecimento? É a inteligência. Mas aqui diz que a incontinência e o vinho e o moço tiram a inteligência. Agora, a Bíblia atualizada, ela fala assim: a sensualidade, a tradução brasileira, a sensualidade e o vinho e o moço tiram a inteligência. Irmãos, às vezes a gente fica hoje olhando para alguns problemas, algumas dificuldades que a gente enfrenta, e aí pessoas enfrentam, e a gente fica analisando: meu Deus, por quê? Por que ele não abre os olhos com relação a isso? Por que ele não vê? Por que ele está com o Salmo 119, o versículo 18? O Salmo 119, versículo 18, fala assim: veja, isso é isso mesmo. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Então, irmãos, vocês sabem o que fecha, o que tapa isso aqui, tira essa visão? É exatamente o pecado. A sensualidade. Vocês sabem que hoje nós estamos vivendo na época da sensualidade. Quantas pessoas não conseguem viver de uma forma dentro da orientação bíblica por causa da sensualidade? E depois, aí começa a deixa de enxergar, de ver o que Deus está fazendo, o que Deus faz. Por quê? Porque não consegue ver. O que tirou essa visão? O que atrapalhou isso aí? Sensualidade, vinho, moço. Então, Israel estava passando uma dificuldade, um problema, a falta de conhecimento. E um dos fatores, que a gente entende aqui, exatamente aqui, nesse versículo 11, fala que aqui, isso aí prejudicou a inteligência. E é através dessa inteligência é que o homem, a mulher, adquire esse conhecimento. Irmãos, nós temos que orar a Deus: Senhor, me ajude a enxergar a tua obra, me ajude a ver o que o Senhor está fazendo. Domingo passado nós tivemos uma confraternização de obreiros ali em Uruana e inauguração daquele templo. E o pastor Paulo Borges, para quem foi ele desde manhã, ouviu ele dar um relato da vida dele, e ele contou que casou ainda muito novo, e as lutas, as dificuldades, a obra que Deus proporcionou a ele fazer desde jovem, bem novo mesmo. Depois ele desobedece, sai, de repente ele paga o preço, de repente a misericórdia de Deus alcança, ele tem entendimento, volta, e Deus encaminha a sua vida. E ele pediu para fazer uma oração ali, e eu não consegui fazer a oração, sem deixar uma palavra ali, com relação à vida dele, a vida do pastor Rodrigo Borges, que eu posso falar aqui, está longe dele, mas eu posso falar, não estou falando nada de minha igreja, pelo contrário, é um reconhecimento, é uma qualidade que eu vi nele desde que eu conheci. A sua Rodrigo, eu conheci ele em Ponta Lima. Eu não conhecia esse início, quando ele passou por Crominha, quando ele construiu o templo em Crominha, quando ele abriu a igreja em Crominha, quando ele desenvolveu ali a obra de Deus. Dali ele compra uma chácara, vai para a chácara, lá Deus cobra dele a desobediência, a forma que ele saiu ali. Aí de repente ele resolve, vem para Pontalina, Deus realiza um milagre, que ele entendeu o milagre de Deus, e dá para a gente perceber, porque ele foi uma convenção, quando ele desfez a chácara, ele trocou no carro, e ele vendeu o carro e a pessoa não pagava, e ele cobrava, a pessoa não pagava, e alguém falou: você vendeu o carro, não vai receber.
E ele viajou para uma convenção em Gurupi. Chegando em Gurupi, o pastor Zé Vargas fez um apelo, um pedido ali, veemente ali, para o pessoal cooperar, contribuir com o orfanato de Uruana. E ele ouviu aquilo, mas eu pude entender na palavra dele, comigo, que ele não ofereceu nada, porque na verdade ele tinha. Ele já estava passando dificuldade em Contamina. Mas quando ele volta, quando ele chega em casa, a esposa dele fala para ele, não, assim, olha, nós temos uma surpresa para você. Ela falou, quem foi? Ele foi lá, buscou o pacote de dinheiro. Ele foi lá, pegou o pacote de dinheiro. Os 35 mil. Falou, está aqui o dinheiro do carro. Mas eu fiz um voto, nós vamos ter que cumprir esse voto. Falou, qual foi o voto? Ela falou, eu prometi dar 1.000 cruzeiros, naquela época, para uma instituição assim que mexe com criança, um orfanato, alguma coisa assim. Só que eu não sei aonde tem isso para me dar. Só que o meu coração para me dar isso para esse tipo de organização. Aí ele falou, eu sei. Eu estou vindo uma convenção, o pastor estava fazendo uma campanha exatamente com um orfanato. Ia lá em Uruana. E ele enviou o dinheiro, 1.000 cruzeiros para Uruana. Lá para o orfanato, lá para o instituto. Lá em Uruana era chamado Instituto lá. E esse orfanato permaneceu ali. Na época que passou Zé Vargas, inclusive foi na época dele mesmo, que esse orfanato deixou de existir. Ele parou o seu funcionamento. Mas ficou ali aquele terreno, que era uma seção da prefeitura para a igreja, enquanto funcionasse o orfanato. Quando eu passei por Uruana, eu fiquei ali 1 ano e 1 mês, aí ali existia o terreno, o espaço, mas o orfanato já não funcionava. Mas eu não mexi com o documento porque nós não começamos a construção, até havia um projeto, mas não tinha, não deu andamento nisso, então não mexemos com a documentação. Ele vai mexer com a documentação era simplesmente uma seção de direito ali para o funcionamento do orfanato. Só que eles correm, lutam e conseguem a escritura do terreno para construir. Mas o milagre que ele teve é o seguinte: o 1.000 cruzeiros que ele mandou para a sustentação das crianças era para o orfanato, para o instituto, que funciona exatamente no lugar que ele veio a construir o templo ali hoje. Então aquela construção está exatamente no local que um dia ele mandou o dinheiro para ali, sem nunca ter uma ideia de que um dia ele seria pastor e estaria construindo uma igreja ali. Mas Deus já sabia disso. Glórias a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Deus sabe de todas as coisas, irmãos. Deus sabe. Então, vamos buscar conhecimento de Deus. Vamos quebrantar o nosso coração. Quebrantar significa quando nós despojamos do nosso eu, e deixamos Deus falar mais alto. Um coração quebrantado é alguém que não se considera, mas ele deixa Deus trabalhar na sua vida. Isso aí é um coração quebrantado. Vamos fazer isso aqui hoje? Vamos tirar de nós o nosso desejo próprio, nossos interesses próprios, os nossos caprichos próprios, o nosso desejo de aparecer, e vamos deixar Deus trabalhar na nossa vida. Deus tem capacidade para conduzir a nossa vida passo a passo. Entrega, vamos deixar. Vocês lembram do Salmo 37? Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Descansa no Senhor. Vamos conhecer mais a Deus. O desejo de Deus é que nós venhamos a conhecer Ele mais. Mas o pecado distancia, dificulta. Que às vezes você pode observar, tem pessoas que começam a viver, começa às vezes a desenvolver os seus próprios caprichos e deixa de fazer a vontade de Deus, sai e às vezes tem dificuldade de voltar a enxergar a coisa dentro da realidade. Mas deixa Deus trabalhar isso nessa noite, deixa Deus fazer isso na sua vida. Hoje eu estava lendo esse livro de Oséias, buscando de Deus essa palavra, e Deus me levou a
a observar esses, eu acho que eu encontrei aqui 7 passos que o homem deu, passos gradativos, no aspecto de descer. Não é de subir, não. No final, eu fiz questão de ler o capítulo 14, porque ali a gente percebe o interesse de Deus em restaurar, porque Deus não tem prazer em ninguém, para que a vontade de Deus é que ninguém se perca, mas que todos tenham conhecimento da verdade. Deus quer que todo homem, toda mulher tenha verdadeiramente um conhecimento da verdade. Mas o segundo passo, primeiro, falta de conhecimento. Segundo, capítulo 5, versículo 5 de Oséias: e a soberba de Israel testificará, pois, no seu rosto, e Israel e Efraim cairão pela sua injustiça, e Judá cairá juntamente com eles. Irmãos, a arrogância é a sala de espera do fracasso. O orgulho é o prelúdio da queda. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade, não é isso? Mas o orgulho precede a queda. Então, feliz do homem, da mulher, que mantém a sua vida dentro de um padrão de humildade. Eu citei aqui o caso citei aqui um pouquinho da história do pastor Walter ali. Eu estava até comentando com alguns companheiros, e comentei, eu sempre fiz esse comentário. Gente, a vida de um homem, igual o pastor Walter, está ali um ano, ali fazendo, construiu o tempo, com dificuldades, com muita luta. Às vezes alguém olha e fala assim, mas sabe que isso pode ser considerado uma vitória? Irmãos, eu considero. Porque eu citei aqui sobre, eu ia falar sobre a palavra, que eu falei lá na hora que eu fui orar para ele, a palavra que eu citei ali foi fidelidade. Essa palavra combina com as atitudes dele. Porque eu conhecia ele em Cotalina, ele auxiliou ali o pastor Moisés, auxiliou o pastor Antônio Cardoso, auxiliou o pastor Natal, auxiliou o pastor Antônio Domingos Batista e posteriormente auxiliou o pastor Belo Mariano. Cada pastor é um pastor. Vocês aqui em Itaporanga não tem costume. Se somar o meu tempo aqui com o pastor Justo, vai dar 36 anos. Dentro de 36 anos em Itaporanga passaram 2 pastores. Tem 2 pastores. Dentro dos 2 desse período, passou o pastor Antônio Moreira, que ficou um período menor. Mas vamos considerar 3, dentro de 36 anos. Um pouquinho mais. Aí somando tudo dá mais um pouquinho. Então, vocês podem observar que cada um tem um jeito. Mas foram só 3. Agora, eu citei aqui que ele auxiliou 5. E cada um deles era um. Cada um tinha, a Bíblia diz que Deus deu uns para profetas, ou melhor, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. O que Deus queria com isso? O aperfeiçoamento dos santos. Então ele trabalhou ali com 5. E eles tinham características totalmente diferentes. Eu não quero nem falar aqui, porque eu conheço alguns deles. Alguns eram mais liberais, mais abertos, outros eram mais radical, mais seguro. Aí você vai lá e pergunta assim, pastor Joaquim, com qual deles você deu certo, qual deles você não deu certo? Eu tenho absoluta certeza que ele vai responder assim, eu dei certo com todos eles. Ele conseguiu ser fiel. Então, Deus está abençoando ali. Deus tem abençoado a sua humildade, a sua fidelidade. E Ele está caminhando para um final, é claro, como eu também estou. Mas caminhando para um final que, irmãos, eu acho que o homem honrado não é quando ele alcança as alturas, mas é quando ele termina bem.
quando ele cumpre o seu dever e o seu papel, aí ele termina bem, ele está terminando bem a sua caminhada. Então, o caminho de Israel foi maculado aqui pelo orgulho. Então, foi o segundo passo. Terceiro passo, Oséias 6:4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque a vossa beneficência é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Sebastião Camargo está com a Bíblia aqui. Como é que ela fala aí, Sebastião? Vê esse versículo para mim nessa manhã. 6:4. Mas o Senhor Deus responde: o que é que vou fazer com você, Israel, e com Judá? O que é que eu faço? Pois o amor de vocês é tão passageiro como o coração, como a cerração ao nascer do sol, e como o orvalho que seca logo de manhã. Você sabe o que Deus quis falar aqui? Que eles não tinham estabilidade, eram instáveis, não tinha firmeza. Era aqui de manhã, você sabe que aqui na minha Bíblia aqui fala: que farei eu? A vossa beneficência é como a nuvem de manhã e como o orvalho da madrugada que cedo passa. Você já viu um dia todo a orvalho? A nuvem até tem, mas o orvalho não. O orvalho existe de manhã, à tarde não tem. Então a beneficência, o comportamento deles era desse jeito. Uma hora estava do lado, outra hora estava do outro. Você já viu quantas pessoas são assim? Estão aqui pregando hoje, tem um comportamento hoje, tem um porte, da manhã muda. Eu tenho estado preocupado com relação à igreja hoje, as mudanças. Então, irmãos, faltou estabilidade, faltou firmeza. Esse dia eu estava dando a palavra lá na Bahia, na nossa reunião trimestral, e eu falei sobre ali, aqueles que são levados por ventos de doutrinas. Às vezes tem muita facilidade de ser levado, mas aqui um dos pecados de Israel, de Judá, foi exatamente esse. O comportamento deles era como esse orvalho. De manhã está de um jeito, de tarde está de outro. De manhã existe, de tarde não existe. Então, primeiro, falta de conhecimento. Segundo, levado por quê? Pelo orgulho. Depois, estabilidade. Em quarto lugar, capítulo 7, versículo 8. Efraim com os povos se mistura. Efraim é um bolo que não foi virado. Irmãos, esse ponto aqui da igreja, isso aqui nos ensina muito. Qual foi um dos pecados? Quer dizer, primeiro, falta de conhecimento. Segundo, orgulho. Terceiro, que nós vimos aqui, que eu encontrei aqui, que eu estou mostrando aqui, a instabilidade, a falta de firmeza. Em quarto lugar, o que é aqui? A mistura. E a igreja hoje, nós estamos correndo um sério risco. Eu já falei isso aqui na igreja, mas eu acho que posso repetir. A igreja sempre tem alguém que é novo, que está aqui, já converteu há pouco tempo. Eu lembro de uma mensagem de um pregador passado, há alguns anos, que ele pregou sobre a igreja que não tinha como ser imitada. Depois, a nossa igreja, ela não tinha como ser imitada. Ninguém conseguiu imitar essa igreja. Depois, ela começou a ser imitada. Depois, terceiro estágio, ela está imitando outras. Imitando outros movimentos. Eu estava lendo hoje sobre uma época que um dos reis de Israel trouxe um altar, importou um altar de outras nações. Eu não estudei isso aqui para falar, por isso não decorei. Mas nós estamos vivendo uma época, o altar significa o lugar da adoração, a adoração a Deus, é o lugar do sacrifício. Agora,
esse rei de Israel importou um altar de uma nação ímpia. Irmãos, significa o quê? Que está importando um modelo de adoração dos ímpios. E nós não estamos vendo isso hoje. Modelos de adoração trazidos dos ímpios. Os shows, as apresentações. Eu, às vezes, sou chamado aqui da Turanga, sei que sou considerado aqui, até por muitos crentes. Eu sei que muitos não me entendem nesse aspecto, porque às vezes eu não consigo misturar com muitos movimentos ali. Mas eu não tenho dado conta mesmo. E vou contar para vocês, não dou conta mesmo. Não dou conta. Não dou conta. Não consigo. Eu acredito, o povo de Deus, eu entendo a Bíblia nos orientando a sermos um povo separado. O pecado de Israel aqui foi exatamente a mistura. Irmãos, por que às vezes muitos, até já fui criticado por isso também, e às vezes até por alguns líderes que de outros lugares, que às vezes tem um comportamento diferente do meu. Por exemplo, com relação à política, é um assunto bem atual hoje. Mas eu não dou conta de misturar a igreja e a política, não dou. Não dou conta de ver. Eu não dou conta de entender isso aí. Essa mistura. Igreja é igreja. Povo de Deus é povo de Deus. Aqui é lugar de adorar a Deus. Aqui é lugar de confiar em Deus. Eu estou lutando para levar esse povo aqui, orientar esse povo para chegar no céu. Porque eu não dou conta de trazer o céu para cá, não. Mas eu consigo orientar vocês a chegar no céu. Eu acredito que isso eu posso conseguir. Agora, trazer a solução dos problemas para cá, eu não dou conta. Então, eu acho isso difícil. Então, a mistura. Um dos fatores que levou Israel aqui, Deus chegou a esse ponto de pegar o profeta, exigir que ele casasse com essa mulher, era para exemplificar essa mistura, esse comportamento de Israel. Israel comportava ali exatamente como a esposa do Efraim. E um dos fatores era exatamente isso, era a mistura. Então, nós não temos que importar. Eu lembro de um cantor, que eu não vou falar nome, mas ele imita muito um cantor do mundo, um cantor de uma dupla sertaneja. Estou falando isso, é possível que alguns aí vai até saber quem. Até no nome, o nome dele parece com o nome do camarada da dupla. Aí eu ouvi alguém comentando que um dia alguém comentou com aquele cantor sertanejo, assim, é até um cantor do evangelho, pessoal gosta, esses nomes aí, mas esse camarada imita você, e inclusive gosta de imitar. Aí diz que esse cantor sertanejo falou assim: aí o Deus dele não pode fazer os trem para ele, não, porque eu tenho que me imitar. Então, irmãos, o nosso Deus, nós pregamos um Deus todo-poderoso, um Deus que pode. Eu acho que nós temos que buscar de Deus, buscar o modelo da Bíblia, da palavra de Deus. Não é buscar modelo nos modismos aí do mundo, não. Não é trazer, importar alguma coisa do mundo. Mas a igreja tem o seu corte, a sua forma de ser, de agir. O mundo faz show, a igreja adora a Deus. O mundo discursa por aí, a igreja fala de Deus, prega Jesus como Salvador. O mundo confia nas promessas de homens e nas organizações. A igreja confia no Deus Todo-Poderoso. A verdadeira igreja é isso. Então não precisa misturar.
Mas eu queria falar, como eu falei que era pelo menos uns 7 pontos, aí depois dessa mistura, vem a questão da corrupção. Você está achando que corrupção é coisa velha? É coisa nova? Não é coisa velha? Vê, capítulo 9, versículo 9. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá, ele lembrar-se-á das suas injustiças e dará os seus pecados. O que era aqui? Corrupção. Vocês estão observando a sequência? Falta de conhecimento, orgulho, a instabilidade, depois vem a mistura e agora a corrupção. Vocês estão observando que a coisa vai degradando, vai caindo? Então, corromper é um nome muito usado hoje, principalmente nos meios administrativos, públicos aí. O que é corromper? Desviar. Se você buscar no dicionário, mais ou menos deteriorar, apodrecer, perder. Mas existe uma palavra muito corromper. Você está vendo agora que você está vendo um julgamento do mensalão. Está tendo um problema aí, que infelizmente chegou no Goiás, cheiro e essa situação toda. E muita gente corrompeu. O quê? Recebeu peita, recebeu suborno, recebeu, quantos políticos trocaram favores ali, corrompendo. Uma palavra que é bem fácil de entender. Mas a igreja, o servo de Deus, não precisa corromper. Ontem nós estávamos trabalhando na Bíblia e o Ricardo, Gabino. Oi? Gabino. Aí ele deu uma palavra lá, achei interessante. Ele falou assim que Davi, no Salmo 37, ele fala que nunca viu o justo desamparado na sua descendência mendigar o pão. Citou esse versículo, ele fez uma colocação muito correta ali. Ele falou, sabe por que Davi falou isso? Davi viu muita coisa, muita operação de Deus, ele enfrentou muitas vitórias, ele vivenciou muitas vitórias, enfrentou fracassos, viu muita coisa, mas tinha uma que ele nunca viu. Foi o justo mendigar o pão e a sua descendência, que é o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Aí, irmãos, a gente às vezes tem dificuldade de acreditar nisso, mas vocês já observaram que a mão de Deus está sobre a igreja? E o povo de Deus tem um cuidado todo especial com ele. Eu não estou falando que não recebe ajuda, mas não está por aí. Vocês podem observar que vocês não vê um crente na porta do banco, sentado ali, com as coisinhas ali, uma coisa pedindo, esmolando, né? Você vê isso. Você vê ele recebendo uma ajuda aqui na igreja, aqui ele tem liberdade para falar, para buscar, mas não dá para. É o cuidado de Deus. Deus usa alguém para ajudar outro, Deus faz, mas Deus cuida. Deus é poderoso, né? Para isso. Então, irmãos, corrupção. Versículo 7 do capítulo 11 é a penúltimo versículo que eu quero ler aqui. Esse capítulo 11, versículo 7 diz assim: porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim, bem que clamam ao Altíssimo, nem do vento se exalta. Essa palavra desviar aqui, irmãos, existe algumas traduções que falam apostatar, apostasia. Então, apostatar é uma situação pior do que as demais que eu citei aqui. Primeiro, a falta de conhecimento, o orgulho, a instabilidade, vem o mundanismo, a mistura, depois a corrupção, depois vem a apostasia. Chega a desviar, a afastar de Deus. É uma verdadeira apostasia, alguém que apostatou, deixou de acreditar, afastou de Deus. E por fim, o último versículo que eu quero ler está em capítulo 13, versículo 2, que diz assim: e agora multiplicaram pecados,
e da sua prata fizeram uma imagem de fundição, ídolos, segundo o seu entendimento, todos obras de artífices, dos quais dizem: os homens que sacrificam beijam os bezerros. Vocês já imaginaram que situação Israel chegou? A fabricar deuses, a entrar pelo caminho da idolatria. Tudo começou lá no capítulo, no início, capítulo 4, versículo 6. Falta de conhecimento. Causado por quê? O vinho, sensualidade, depois o orgulho, e chega que é o ponto da idolatria, de beijar o bezerro. Irmãos, isso não é brincadeira, não, é coisa séria. Agora, só que Deus, pela sua grande e infinita misericórdia, nós vemos aqui o capítulo 14, ele orientando. Irmãos, para Deus não tem nada impossível. Para Deus não existe uma situação que não tem remédio. Para Deus tudo tem jeito. Depois de tudo isso, ele fala assim: converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tem caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei: expulsa toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerros o sacrifício dos nossos lábios. Os glória a Deus, os aleluias, os hinos de louvor a Deus, ao invés de beijar bezerro, nós vamos pode dar isso para Deus. Deus dá a oportunidade. E depois, o versículo 4 diz assim: eu sararei a sua perversão, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio, e espalhará suas raízes como o Líbano. É a promessa de Deus para Israel depois de tudo isso. Por que eu entendo uma palavra dessa, uma palavra objetiva para nós aqui? Porque, irmãos, nós não temos a natureza do pecado. Agora, tem uma coisa: não tem ninguém aqui que não é pecador. Agora, se você está vivendo uma luta, se nós estamos vivendo um problema difícil, é que agora vamos recorrer a Deus. E Ele pode falar para nós: olha, eu voluntariamente vos amarei, porque a minha ira se apartou. Aqui está falando deles, mas quem sabe Deus pode falar hoje de vocês. E eu serei para vocês como orvalho, vocês florescerão como lírio, e espalharão as suas raízes como o Líbano. É a promessa de Deus para Israel ali, mas pode ser a promessa de Deus para mim e para você aqui nessa noite. Glórias a Deus. Agora eu quero voltar lá no princípio, um ponto que eu não quero terminar aqui sem voltar aqui ao princípio do livro de Oséias. Vocês já imaginaram, irmãos, existem muitas situações na obra de Deus que nós não entendemos. E não é para entender mesmo. Deus chama um profeta e manda ele casar com uma mulher de prostituição. Eu queria só que você atentasse aqui para o sofrimento desse homem, para a situação desse homem. Todo moço que vai casar, ele tem um desejo de casar com uma mulher que seja só dele, que seja fiel, que seja sincera, que seja honesta. Aqueles que casaram estão esperando que a sua esposa seja isso. Agora Deus pega um homem, um profeta, e fala: vai, casa com uma mulher de prostituição, e eu te darei alguns filhos, e esses filhos, os seus próprios nomes vão significar alguma coisa ruim, difícil. Eu não tenho tempo de citar isso, nem tempo eu tenho, mas não é uma coisa difícil. E Oséias sujeitou tudo isso para trazer um ensinamento a Israel
para ensinar com a sua própria vida a Israel. Irmãos, por que nós não suportamos alguns sacrifícios na obra de Deus? Por que nós hoje vivemos uma vida, queremos as bênçãos, mas não procuramos servir ao dono da bênção? Viver perto do dono da bênção, sacrificar alguma coisa. A vida cristã, quando Deus nos chama, quando Ele nos tira do mundo, vocês lembram nos Evangelhos, quando Jesus chama, Ele fala assim: cada um tome a sua cruz a cada dia, siga-me. Deus nunca prometeu para o crente uma vida de só lá em cima, só de grandes momentos. Não, nós não encontramos isso. Essa mensagem, ela não é correta, ela não é uma mensagem que tem um conteúdo bíblico realmente, não tem. Eu não vejo, não consigo entender, e na realidade não tem. Posso provar isso que não tem. Me mostre um servo de Deus que sofreu. Dá para entender Daniel caindo na cova dos leões, seus companheiros caindo na fornalha de fogo, Moisés escolhendo antes o vitupério junto com o povo de Deus, preferindo isso do que ser. Vocês já imaginaram Moisés sendo filho da filha de Faraó? Era o herdeiro do trono. Irmãos, e não era pecado ele almejar isso não. Pelo menos é o que nós pensamos, não era. Mas ele preferiu sofrer com o povo de Deus. Vocês sabem que existe um sofrimento na vida do crente, que é um sofrimento por opção dele. É nós que escolhemos. Nós afastarmos, esse afastamento do pecado, porque muitas vezes o pecado momentaneamente traz o prazer. Eu posso provar isso em Hebreus, numa citação que eu já fiz aqui, com relação a Moisés, quando Moisés preferiu ser maltratado pelo povo de Deus, do que por um pouco de tempo ele ter o gozo do pecado. Então ali, o escritor aos Hebreus considerou que o pecado momentaneamente ele traz o gozo. E quando Moisés desistiu, ele afastou, foi uma escolha dele, ele escolheu. Então, irmão, tem muita coisa que pode te levar a um momento de prazer, mas nessa noite eu queria que você meditasse sobre isso voluntariamente. O livro, o capítulo 11 de Hebreus, fala ali é chamado de, até alguns escritores, teólogos, chama ali de a coluna dos heróis da fé. E a Bíblia diz ali que alguns foram cerrados, mas eles escolheram essa situação buscando uma melhor ressurreição. Eles não olharam para o momento, mas eles olharam para o futuro. Eles entendiam que tinha uma recompensa, mas não era aquela recompensa imediata, era alguma coisa mais para o futuro. Então, eu queria que você terminasse essa reflexão aqui nessa noite, fazendo essa observação. Não dá para entender Deus exigir, porque é um sofrimento. Eu acho que todo homem aqui, também uma mulher, você já imaginou se você recebesse uma incumbência? Os homens que estão, casa com uma mulher de prostituição, e essa mulher não vai considerar não. Ela vai casar e vai voltar para os namorados, para os amantes, mas você vai ter que casar. Você queria casar? Mas se eu perguntar aqui às mulheres, irmãs, e se você recebesse uma ordem, casa com aqueles homens sem vergonha, os homens, você queria casar? Não queria de jeito nenhum. Mas Oséias sujeitou a isso para cumprir o desígnio de Deus. Então, eu queria que nós terminássemos essa palavra aqui. João foi levado para ir de Patmos para cumprir o desígnio de Deus.
José chegou com masmorra para cumprir isso aí. E o que está sendo exigido de mim e de você? Quantas vezes você tem reclamado de uma palavra mais dura aqui? Quantas vezes você tem reclamado quando nós tiramos uma oferta para a construção do templo, que não tem outra finalidade senão abrigar esse povo ali no momento festivo, nas nossas reuniões? É só para isso, não é para exibir construção, não. Estou fazendo aquilo para exibir, não é para isso. Nosso objetivo não é isso. É simplesmente para abrigar esse povo, que às vezes no dia de ceia aqui nós temos dificuldade de permanecer aqui dentro por causa do calor. Então, irmãos, quantas vezes há esse tipo de reclamação? Está exigindo demais, a igreja está difícil demais, está exigindo, está mais fácil ali do que aqui. Irmãos, analise isso aí. O que Deus tem exigido de você? O que Deus tem exigido de nós? Quais as exigências? O que tem sido pesado demais? Eu queria que nós refletíssemos sobre isso. Primeiro nós analisamos essa queda, esse declínio de Israel. No final, Deus mostra a misericórdia dele, mas ali houve um declínio. E, por fim, eu queria que a gente meditasse, terminasse essa palavra analisando isso aí. O sofrimento. Vamos amanhã, vamos depois sacrificar um pouquinho pela obra de Deus. Fazer um sacrifício para servir a Deus mais de perto, para estar mais perto de Deus, para viver mais perto de Deus. Eu acho que compensa, não compensa, irmãos? Amém? Graças a Deus. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus continue falando em cada vida, em cada coração aqui nesta noite. Graças a Deus. Nós vamos, neste momento, enquanto nós vamos aos avisos, eu quero que seja levantada aqui a oferta. Essa oferta, irmãos, ela normalmente é para ajudar alguém, e hoje alguém está pedindo, para uma ajuda ali. Eu quero que os irmãos ajudem conforme Deus colocar no seu coração. Deus é um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Deus é o dono do ouro e da prata. Tudo que você tem foi Ele que proporcionou, veio dele. Às vezes você trabalhou para ganhar, lutou para ganhar, mas foi Ele que te deu. Se você lutou, se você se exigiu esforço físico, esse físico foi Ele que te deu. Se exigiu inteligência, essa inteligência foi Ele que te deu. Então, agradeça a Deus por ela e abra a mão aí e ajude alguém, Graças a Deus. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho um convite de casamento aqui. É o dia 19 próximo, 19 de setembro. Mas ele já está em cima do público aqui, eu acredito que foi colocado aqui para a gente lá passar para a igreja. Então fica aí, os irmãos se convidados para o casamento da irmã Cleitina e André, dia 19 de setembro, aqui na igreja. Amanhã nós teremos um culto de oração da direção da equipe da Lei de Cristo. Quinta-feira os ensaios, sexta-feira a reunião dos grupos familiares aqui na igreja. Quem vai dar de quem que tem uma... Eu trouxe a minha agenda, irmãos. Quem tem uma agenda aí? Não precisa. Eu quero ver onde é a consagração no próximo sábado. Uma hora da noite, não é? Então está aí. Hoje na rádio eu até falei sobre a consagração, mas eu esqueci de levar. Eu não tinha ali e falei aonde era. Mas eu estou falando aqui hoje, Então, a consagração dos obreiros, a nossa reunião de sexta-feira é na direção do setor Morada Nova, e a consagração também vai ser lá no setor Morada Nova, no próximo sábado. Então os obreiros já ficam informados com relação a isso. Sábado, desde manhã, nós estaremos ali até às 5 horas. Eu falei hoje, irmãos, e terminei essa palavra falando sobre o sacrifício. Vamos fazer um sacrifício aqui no sábado? Eu não sei se você vai orar ali e vai ter a sua oração, o seu pedido respondido por Deus lá naquela oração. Eu não sei se você vai jejuar por uma causa
e você vai ter essa causa, o seu pedido atendido por Deus, que às vezes, eu não sei, não posso te garantir que isso pode acontecer. Agora, uma coisa eu te garanto, tenho certeza, que se o sacrifício, se o seu pedido não for atendido com relação àquilo que você pede, porque às vezes Deus vai te dar, quer te dar uma coisa, é melhor para você. E às vezes nós não sabemos pedir, mas uma coisa eu tenho certeza, quando eu oro, quando eu jejuo, um dia eu chego mais perto de Deus. Eu estou mais perto de Deus. Então, isso Deus vai fazer por você. Todos que ali forem, quando terminar o dia, você vai estar ali alegre, feliz, para eu passei um dia na presença de Deus. Então, eu cheguei mais perto de Deus. Graças a Deus. Então, isso no sábado. E no domingo de manhã, a nossa escola bíblica dominical. E domingo à noite, a nossa Santa Ceia. Então, os irmãos, nós estaremos aí preparando essa semana para essa Santa Ceia. A pastora Saúl está corrigindo aqui, irmãos. Eu cometi um erro aqui. O casamento aqui na igreja é sábado próximo, né? Sábado próximo. Eu falei 19, não sei ouvir esse 19 aqui. Nem eu sei. Deve ser, né? Não é. 19, eu vi só 19. É 19h30 horas. Agora eu achei, até onde eu achei, né? Eu descobri. Eu garanto para vocês que não vai ser a última vez que eu vou errar. É possível que eu vou errar mais ainda. Mas você vai me ajudando, nós vamos acertando. Fica mais fácil. Então, o casamento é no dia 1º, é sábado próximo, né? É por isso que eu encontrei o convite aqui, porque hoje, na realidade, é o último dia para fazer esse convite. No sábado próximo, casamento da irmã Cleitina com o André, aqui no templo. No domingo, a Santa Ceia, os irmãos têm seus dízimos, suas ofertas, procura a tesouraria da igreja, e as orações todos os dias, a partir das 5 horas, das 8 às 9, a oração da direção das irmãs, das 3 às 4, a oração missionária, estamos aí todos os dias. Foi achado no celular ali, irmãos, e foi deixado no banco ali. Então o dono vai depois procura. O nome do celular, com certeza vai lembrar. Daqui a pouco vou ligar para alguém. Né? E há uma orientação para a maneira infantil para que todos aqueles que quiserem adquirir as camisetas, as crianças, e os irmãos aí vão adquirir a camiseta para a festa das crianças, que procurem a pedra. Está lá já estão recebendo as encomendas para Moni Valdir. Né? Então, está aí, são os nossos avisos. Deus abençoe a todos os irmãos, todos que vieram aqui nessa todos. Deus abençoe a todos. Vamos colocar em pé. Vamos orar, agradecendo a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te louvar, meu Deus, mais uma vez. Quero te agradecer, meu Pai, por essa oportunidade, por esse culto, por esse momento que o Senhor tem proporcionado. Nós estamos aqui na tua presença, louvando e adorando o teu santo e glorioso nome. Pai Santo, recompense os teus filhos, leve-os em paz para os seus lares, abençoe, meu Deus, os trabalhos deste final de semana, todos os departamentos da tua igreja, do teu povo. Abençoe, meu Deus. Nós pedimos em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus nosso Pai e que a comunhão do Espírito Santo seja com toda a igreja, com todo o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Está terminado em nome de Jesus.